Olá, meus queridos. Estou aqui com o Francisco Megali, da Megatex Accounting. Olá, Francisco. Tudo bom, Dimitri? Tudo bom? Hoje o Francisco vai falar sobre um assunto muito pedido por vocês. Muita gente quer saber sobre imposto de renda no Canadá. Como funciona isso? Né, Francisco? Como é que funciona o leão aqui no Canadá? Pois é, eu tô até com medo. Esse vídeo eu tô até tremendo aqui. Vocês não têm noção. Não. Vamos ver. É mais simples que no Brasil, Dimitri. Olha só, vamos ver. Mais vamos tranquilo. ver. E o Francisco é um especialista no assunto. Hein? Quando a gente quer falar sobre um assunto, a gente chama um especialista, meus queridos. Roda a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Bom, Francisco, então me fala aí. Como funciona a declaração de imposto de renda aqui no Canadá? Essa é uma pergunta complicada. Genérica, né? Bem aberta. Mas vamos lá. Vamos ver. Então, primeiramente a gente tem que ver a residência do contribuinte. Se ele for residente fiscal no Canadá, para ver se ele vai ter que declarar ou não imposto de renda aqui no Canadá. Tá. Então, para ele ser considerado residente, ele tem que ter vindo em caráter permanente, ou seja, com visto de imigrante, ou ele pode ter vindo em caráter temporário e ficado mais de 184 dias. Olha só. Tá, aqui no Canadá, consecutivos ou não. Ele pode ter vindo ficar um mês e depois mais 5 meses. Mesmo como turista? Mesmo como turista. Nossa, eu pensei que era mesmo só estudante e tal. Não, é mesmo como turista. Exatamente, caráter temporário. Esse 100 quanto? 184 dias. No ano? No ano. No ano calendário. Aí depois que começou o outro ano, zera tudo, tá bom? Isso significa que você vai ter que declarar, não significa que você vai ter que pagar, né? É outra coisa. Não, isso significa que você pode ser que você tenha que declarar. Isso é só para você ser considerado residente fiscal. Olha só. Entendeu? Você pode não ter que declarar nada. Se você não tiver renda, você não vai ter que declarar nada. Você pode ficar aqui um ano, você não vai ter renda, você não tem que declarar. Entendi. Tá bom? Tá. E o outro quesito para você ser considerado residente fiscal é você ter conseguido um emprego. Ou seja, se você vier com visto de trabalho, você já vai ter que declarar. Você vai ter renda. Mas se você não conseguiu emprego nesse tempo... Mas se você vier com visto, a hora que você conseguiu o visto de trabalho, você já é considerado residente fiscal. Aí você pode ser que você tenha que declarar ou não. Entendi. Você está comentando, pode ser, mas quando que eu sou obrigado a declarar ou não? Exatamente. Então, aqui no Canadá você só é obrigado a declarar imposto quando você tem que pagar imposto, ou seja, você vai ter que pagar imposto de renda. Quando a CRA, que é a Canada Revenue Agency, que é a Receita Federal daqui, ela pediu para você para declarar imposto. Tá? Ah, tem isso também, eles podem pedir para você. Exatamente. Eles pedem educadamente para você declarar. Não, eles mandam uma cartinha lá, ou às vezes até telefonam para você. Se ele tiver o telefone, eles telefonam. Olha o medo! Outro motivo pelo qual você é obrigado a declarar é quando você tem que devolver benefícios fiscais que você recebeu a mais. E um outro motivo também que muita gente se esquece, quando uma pessoa é autônoma, self-employed, né? Às vezes ela não tem que pagar imposto, mas ela tem que pagar o EI, que é o Employment Insurance, e o CPP, que é o Canadian Pension Plan, que é o INSS daqui, a aposentadoria. Né? Ela sempre tem que pagar, independente... Não, ela se passar de um determinado limite de renda, acho que está em $3.500, $3.500 por mês? Por ano. 3.000? 3.500, então é pouco, é pouco. Então, a partir daí, ela já tem que pagar EI e CPP, mas ela ainda está no limite de isenção do imposto de renda. Qual que é a isenção? Hoje está em 11.327 por ano. E agora, assim, como funciona? Isso por pessoa, soma família, como é que é isso? Isso é por pessoa, por pessoa. Aí o imposto de renda, por exemplo, se é um casal, a gente faz os dois separados, cada um faz o seu, e eles são conectados para somar, para ver qual é a renda familiar para cálculo de benefício e créditos fiscais. Tá bom? Ou seja, é sempre bom somar, porque sempre vai ter mais vantagem somar mesmo o casal. Sim. No fundo mesmo, eles não estando conectados, a CRA ela sempre soma para ver se a família tem direito ao benefício. Se der uma conversinha, né, faz separado e tal, eles vão saber. Bom, então essa situação é para quem é obrigado a declarar. Exatamente. E
para quem não é obrigado? Então, tem algumas situações que você não é obrigado, que é facultativo você declarar, e é bom você declarar porque você vai ter algum benefício lá na frente. Por exemplo, restituição de imposto para receber. Você é trabalhador e tal, foi retido na fonte, no teu salário, tá? Então você está no limite lá de isenção, você vai ter restituição. Então você vai declarar espontâneo. Você não é obrigado a declarar. Entendi. Mas você... Ninguém vai nem te pedir para declarar nada, você declara o que você quer. Por isso que é declaração de imposto de renda, porque tem que partir de você. Só vontade, é você que declara. Eles só veem se está certo, eles fazem um assessment para ver se está certo. Então, quando você tem restituição, você é facultativo você declarar. Quando você vai aplicar créditos, você tem direito a receber crédito, GST credits, benefício das crianças, o Child Care Benefit. Então, tudo isso... Você precisa declarar. Se você aplicar... É facultativo. Mas assim, para você receber esses benefícios, você vai tem que declarar. Outro ponto, por exemplo, você está contribuindo para o RRSP, que é aquele plano registrado de aposentadoria privado, e você está contribuindo, e para contar como renda, você precisa fazer a declaração, você precisa colocar isso na declaração, entendeu? Então, senão esse dinheiro não existe, depois você vai ser justificar isso aí, isso exatamente. O outro ponto, Dimitri, é a parte do estudante. Ele tem aquele crédito de tuition, né, que ele pagou a faculdade ou o college aqui, e ele quer que esse crédito seja contado. Mesmo que ele não use esse crédito nesse ano, ele pode jogar para os anos futuros. Quando ele tiver renda, que ele vai conseguir usar esses créditos, entendeu? Isso vai dar uma diminuição no imposto que ele tem a pagar. E tem a situação, é meio parecida com essa, mas assim, vem um estudante aqui, ele vai voltar para o Brasil. Certo. O que acontece aí? Não, se ele tiver renda, se ele trabalhar e tiver o T4, é importante ele declarar e até declarar também a tuition que ele teve, porque, primeiro, ele vai acabar tendo restituição. Eu faço vários impostos de renda aí para estudantes brasileiros, não só brasileiros, como de outros países também, e eles acabam recebendo muita grana de restituição. Então... Ou seja, não tenha preguiça, meu querido. Não. Assim, você vai receber dinheiro de volta, né? Então, Por quê? Porque é muito simples. A documentação que o estudante precisa é o T4, que é um informe de rendimentos que o empregador dele, onde ele trabalhou, eles têm que dar até 28 de fevereiro do ano seguinte. Eles têm que dar esse T4 e o T2202, que é o informe da tuition paga, que não é toda a instituição de ensino que dá, é só a instituição de ensino certificada. Então, às vezes o estudante está fazendo curso de inglês e quer ter esse crédito das tuitions. E não tem. Não dá, não dá. Curso de inglês ele não vai dar. E não tem jeitinho, viu? Não tem jeitinho, não vem nem pergunta se vocês quiserem saber direitinho. Não adianta forçar a barra. É a vida. Bom, então a gente sabe quem deve declarar e quem não deve. Agora eu quero saber as vias de fato, assim, como que declara, como que funciona isso? Tá bom, então, é um pouco parecido com o Brasil, só que a gente não tem aquela declaração enorme de bens e dívidas, etc e tal. Basicamente, assim, a gente soma todas as rendas, inclusive de ganho de capital, chega-se a uma renda tributável, tá? Aí essa renda tributável a gente vai ver quais os créditos que essa pessoa tem direito, de tuition, despesa médica, créditos da isenção pessoal, etc., créditos de idade. Esses créditos a gente multiplica por uma alíquota, que é a alíquota mínima de 15%, e aí eles se traduzem em créditos de imposto. Aí você tem a renda tributável dele, entra numa tabelinha lá, vê se ela caiu no primeiro patamar, que é 15%, segundo patamar, que é 19%, até 29%. Porque tem esses níveis mesmo, né? Se você recebe até X, quanto que é? Você tem isso daí? Mais ou menos 43 mil dólares é 15% no ano. Que é o mínimo. É o mínimo. Tá. Então, até 43 mil dólares você paga 15%. Exatamente. Aí você paga 15%, então a gente vê quanto que ele tem a pagar, subtrai daqueles créditos. Então, por exemplo, aqueles créditos, o crédito de tuition pode reduzir esse teu imposto a pagar até zero. E aí tudo aquilo que foi retido na fonte, lá no teu salário, volta para você como restituição. Tá. Entendeu? Então por isso que é importante utilizar aqueles créditos, né? Então basicamente é isso. Se ainda sobrar algum imposto a pagar, aí a gente vai ver quanto que foi retido na fonte, quanto que você já pagou de imposto durante o ano. Porque se você é funcionário, você já paga, eles comem uma grande parte, né? Exatamente. Quanto que a empresa ela vai deduzir imposto de renda federal
provincial, o CPP, que é o Canadian Pension Plan, e o EI, que é o Employment Insurance. Quantos por cento dá isso? Isso depende do salário, de 15% a 29%. O máximo é 29%. O máximo é 29%. Tá. O máximo é 29%. Tá. Você ganhar $1 bilhão, você vai... Aí existe um imposto extra que você tem que pagar se você ultrapassar uma determinada limite, mas não é o nosso caso. Não vai ser diferença, por enquanto. Um dia a gente chega lá. Mas o pessoal também não perde a oportunidade também, né? Cresce o olho, o cara recebe uma fortuna, vamos tentar comer pelas beiradas. É isso aí. Isso tudo ele é declarado dessa maneira do lado federal e do lado provincial. Então, dependendo da província que você esteja, tem essa tabelinha, essa faixa na província também. Só que as alíquotas no lado provincial elas são menores. Entendeu? Mas soma com esse valor também? Soma. Vamos dizer que seja 29% mais o provincial. Olha entendeu? só. Mas o provincial ele é muito pequeno. Ele começa acho que em 4%, alguma coisa assim. E ele tem todos os créditos também, tá? Tem todos os créditos que a gente calculou no lado federal, a gente vai calcular no lado provincial também. Ou seja, não se assustem, porque assim, você vai pagar muito durante o ano, mas depois você vai receber isso. Sim, exatamente. Assim, é quase certeza que você vai receber de volta. Sim, se você ficar numa faixa de renda de menos que $15 mil no ano, você vai receber restituição tranquilamente. Tá. Tem algumas formas de você fazer o imposto. Uma delas, você procura um profissional como o Francisco, por exemplo. Exato. Né? Você pode fazer com um software, né? E isso tem softwares aí à venda aí que você pode fazer. E bem importante isso que você falou, na verdade, o software é à venda, não é que nem o do Brasil. Como o Brasil, não. Exatamente. E o que acontece? Não é porque o Francisco está aqui do meu lado que eu vou falar isso, mas é o seguinte, eu aconselho veementemente vocês procurarem um profissional. Por quê? Francisco, não me escute aqui o que eu estou falando. Porque se você fizer via software, você vai pagar quase a mesma coisa, se você somar da família e tal, e no fim das contas, você não entende disso. Você não vai conseguir a maior dedução possível e você pode preencher alguma coisa errada. Isso acontece por experiência própria, eu vou dizer isso. Aconteceu, a gente preencheu, era para preencher um valor lá num campo X. Um tipo de renda. Um tipo de renda, exatamente. A gente preencheu no campo Y, porque o software é muito confuso. Aí recebemos uma cartinha, que eles queriam mais explicações sobre isso. Tá? Não tô falando isso para puxar o saco do Francisco, tá? Isso aconteceu com a gente. Mas já arrumamos, né? Já arrumamos. O que é a moral no fim das contas, tivemos que procurar o Francisco, não teve jeito. Mas acaba saindo o mesmo preço ou mais barato, porque você provavelmente vai receber mais dinheiro de volta. E mais rápido, né? E também. Demora menos também. E a gente tem certeza que a gente está utilizando todos os créditos que você tem direito, tá? E está otimizando a tua restituição. Entendeu? Realmente vale a pena, tá? Não é por nada, não. Eu tô falando por experiência própria mesmo, né? E foi por isso até que a gente teve essa ideia de fazer o vídeo com o Francisco, né? Vamos fazer esse vídeo para explicar pro pessoal, porque é muito confuso isso. Parece simples, mas se você não entende, você vai se confundir mesmo. É complicado. Bom, então é isso. Francisco, dá seus contatos aí da Mega Tax Accounting para quem quiser contratar seus serviços. Então, gente, quem quiser contratar, o nosso e-mail é info@megatax.ca, tá? Tá na descrição do vídeo também, inclusive. E o Francisco vai voltar aqui. Vamos falar sobre uma coisa que muita gente pergunta, que é como funciona o imposto do Canadá junto com o imposto do Brasil. Você declara declaração de saída, bens no Brasil, como funciona isso? Isso vai dar muito pano pra manga e a gente vai voltar com o Francisco. E espero que vocês gostem. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Obrigado, Francisco. Obrigado, Dimitri. Valeu, pessoal. Gostaram do vídeo? Joinha, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. As diferenças, né, entre fazer só um curso de college e fazer um co-op, mas principalmente falar sobre as vantagens e desvantagens do ponto de vista da imigração.